Atualmente, é muito comum existirem filmes e séries sobre exploração espacial. Já era comum, na década de 70 e década de 80, existirem, por exemplo, seriados onde o ser humano conseguia sair da Terra e explorar o universo. Muitos filmes e franquias foram criados em torno disso. E obviamente que isso tem uma relação direta com o fato de que aquelas espaçonaves conseguiam vencer a gravidade da Terra e conseguir sair daqui para explorar o universo. Essa ficção tem uma relação com o que nós entendemos no aspecto científico atual, uma vez que para conseguir sair da Terra é necessário que exista uma propulsão muito potente dos foguetes e das espaçonaves. Sendo assim, é necessário que aquelas turbinas sejam compostas por materiais altamente resistentes. Quando observamos na tabela periódica, alguns elementos possuem uma capacidade térmica extremamente alta. O que tem a maior capacidade térmica, no caso, é o tungstênio, que, no caso, a sua temperatura de fusão pode chegar a mais de 3.000 graus. E isso faz com que esse elemento químico seja usado em filamento de lâmpadas incandescentes. O grande problema dele é que, conforme ele aquece, ele vai se tornando um pouco mais frágil. E isso então faz com que ele não seja muito bom para ser utilizado, por exemplo, em turbina de foguetes. Sendo assim, é preciso determinar e encontrar alguns elementos químicos que possam substituir, por exemplo, o ferro nas estruturas desses equipamentos, uma vez que, quando em voo, ele não pode derreter as turbinas. Então, isso é algo crítico se pretendemos fazer a exploração espacial ou mesmo o desenvolvimento de aviões que consigam ter uma autonomia de voo maior ou que sejam mais rápidos. E essa observação em relação à fusão dos metais, ela foi muito favorecida com a descoberta de um elemento químico no ano de 1925 pela Ida e Walter Noddack e também pelo Otto Berg. 3 químicos alemães que, além de descobrirem um metal novo, eles também comprovaram que existiam outros elementos químicos naturais que poderiam adentrar na tabela periódica do Mendeleev. Eles descobriram um metal extremamente raro, sendo que esse metal existe numa proporção de 1 parte por bilhão na litosfera e que possui a segunda maior temperatura de fusão da tabela periódica, sendo que a sua fusão é de 3.186 graus Celsius. Esse grupo de 3 cientistas deu o nome a esse metal de rênio, em homenagem ao rio Reno, lá na Alemanha. Basicamente, o rênio ele é um elemento químico que possui 75 prótons, ou seja, o seu número atômico é igual a 75. E o mais interessante é que, conforme esse metal ele é aquecido, ele vai ganhando algumas características que o tornam extremamente funcionais, principalmente se ele se encontra em ligas metálicas. E isso é sensacional para que possa ser utilizado onde? Em turbina de aviões e de foguetes. Conforme ocorre o aquecimento do rênio em presença, por exemplo, de níquel, ocorre uma melhor resistência mecânica quando comparado com outros elementos como o ferro e o tungstênio. Isso então faz com que
esse elemento químico ganha uma importância extremamente alta para a exploração espacial, mas ao mesmo tempo ele é extremamente caro. Como eu disse, ele tem uma raridade tão grande que se apresenta em 1 parte por bilhão. Mais ou menos, ele custa em torno de R$7.000 o grama. Então, apesar de ser muito útil para o desenvolvimento da tecnologia, ele ainda é extremamente caro. E onde ele pode ser encontrado? Ele pode ser encontrado como um rejeito na mineração de molibdênio e também de cobre. E isso então pode parecer que é simples encontrá-lo, uma vez que existem várias e várias minas de cobre pelo mundo, principalmente em regiões como o Chile. Só que, mesmo ele sendo um rejeito do molibdênio e também do cobre, o processo de obtenção dele é extremamente complexo, sendo necessário para isso uma grande quantidade de extração, tanto de molibdênio quanto de cobre, para que fosse possível encontrar ali alguns gramas desse metal. Depois ainda existe a necessidade do beneficiamento do metal, uma vez que ele não é encontrado na forma do metal puro, ele é encontrado na forma de um óxido. Consequentemente, há a necessidade então de fazer um processo de redução desse metal para que ele possa ser obtido na sua forma zero, ou seja, no estado de oxidação zero. Obviamente que para ele ter chegado num estado mineral que possa estar incrustado em alguma rocha, houve um processo natural de fornecimento de muita energia. E dessa forma, há também a necessidade de conseguir fazer o beneficiamento dele com muita energia. Então é necessário que todo esse processo utilize temperaturas altas e substâncias que nem sempre são das menos tóxicas possível para conseguir gerar esse metal tão importante para o desenvolvimento e para a pesquisa espacial. Além da alta temperatura de fusão, é que ele tem uma alta resistibilidade à oxidação, sendo que então ele pode ser caracterizado como um metal nobre, ou seja, ele é um metal precioso. Ele é muito raro, obviamente muito caro, e possui características muito similares ao ouro e até mesmo ao ródio. O que difere ele, por exemplo, do ouro e do ródio é que ele é um pouco mais reativo a alguns ácidos. Entretanto, todas as características térmicas dele acabam compensando esse aspecto. E dessa forma, então ele precisa ser utilizado nos seus locais específicos, que no caso é a exploração espacial ou a alta octanagem da gasolina, uma vez que esse metal funciona como um catalisador, sendo que ele se aproxima muito até da platina e do próprio ródio. Então ele tem funções bastante interessantes, funções que podem contribuir com o desenvolvimento de novas formas de energia e com a possibilidade do desenvolvimento de turbinas que possibilitem uma maior distribuição das pessoas pelo planeta numa velocidade maior, ou seja, através de viagens mais rápidas, já que ele pode ser utilizado em turbina de aviões de carreira, aviões comerciais e também aviões que podem levar mantimentos e mercadorias. Hoje, se nós temos um planeta globalizado em que qualquer compra que você faz na China consegue chegar ao Brasil ou aos Estados Unidos, e isso se dá pelo fato de que na turbina desses aviões existe a presença do rênio, que é um dos metais que possui a maior temperatura de fusão e uma das melhores resistibilidades à mecânica dentro de temperaturas muito altas.
Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de você ir embora, se for possível, compartilhe o vídeo que ajuda na divulgação do canal. E também, se for possível, hypem o vídeo, porque essa é uma forma da gente conseguir fazer uma divulgação de canais pequenos como o Ciência Química. Antes de ir embora, também dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu deixei um link lá, que leva a um site que eu criei, e que lá vão ter livros científicos, caso você tenha interesse em comprar documentos que falem sobre ciência. E também tem alguns livros lá que podem ser baixados gratuitamente, que são da área de astrofísica, e um e-book que eu escrevi que ajuda a desenvolver uma metodologia de estudos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.